Beleza, pessoal, voltando com a nossa aula, vamos continuar então falando sobre o crime de infanticídio e a gente parou falando sobre os sujeitos, momentos, falando muita coisa dele e agora nós vamos falar de um assunto que é bastante cobrado, pega muita gente dentro da classificação dele, se ele é um crime comum, próprio ou de mão própria. Tem muita gente que acha que ele é um crime de mão própria, por ser só a mãe que pratica ele, tá? E aí tem muita discussão. O que vai valer para sua prova é que ele é um crime próprio e ele sim admite concurso de pessoas, tá? Admite concurso de pessoas. Só que tem um problema, Ele é um crime próprio, mas a doutrina e isso que gera muita confusão nas pessoas é que ele não admite coautoria. Por quê? Assim, você vai encontrar doutrinadores defendendo que admite a coautoria. Imagina que o bebê nasceu, a mãe está no estado puerperal e quer matar aquele bebê e o pai ajuda a matar. Cada um com a mão no pescocinho do neném. E mata. A mulher vai responder por infanticídio e o homem também? Não vai, por quê? Neste caso, a doutrina entende que essa circunstância da pessoa estar no estado puerperal, que seria uma circunstância, né, de caráter pessoal, mesmo sendo elementar, ela não pode se comunicar com essa pessoa, porque você não vai ter o cara praticando infanticídio, ele vai estar matando alguém. A mulher está numa condição especial. Então, ele, neste momento em que ele é coautor, ele pratica homicídio e a mulher pratica infanticídio. Agora, se ele participa, ele pode responder por infanticídio, tá bom? Por exemplo, a mulher quer matar o bebê e ele auxilia ela, ele é o partícipe, ou ele fica vigiando se tem alguém vindo ou não. Ele não pratica o verbo, mas ele participa do crime e ele pode responder, beleza? Então, isso é muito cobrado e muita gente tem confusão. E para a gente ir finalizando aqui, o seguinte, imagina que a mulher acabou lá de nascer, né? Eu acho que você já foi na parte de que fica os bebês e as mães. O bebê nasceu, aí a mulher tá naquele estado puerperal e ela, durante a madrugada, espera todo mundo dormindo, ela vai lá matar o bebê dela. Quando ela no outro dia, vê que matou o bebê errado, era o bebê da outra mãe, e o dela tá vivo. E agora, o que aconteceu? Ela vai responder por homicídio? Não vai, porque neste caso ela responde como se ela tivesse matado o filho dela. Isso aqui é o artigo 20, parágrafo 3º, o erro in persona. Quando você erra na identidade, a mulher vai responder como se ela tivesse matado o filho dela, ainda por infanticídio. Então ela responde normalmente, tá? Muito cuidado com isso aí. E por último, para a gente passar para o aborto, é o seguinte, você sabe diferenciar o crime de infanticídio do crime de abandono de recém-nascido com resultado morte? O crime de abandono de recém-nascido com resultado morte está no artigo 134. Ele é um crime que está tutelando aqui a periclitação da vida. Professor, o que é isso? É o perigo de vida, periclitação da vida, perigo de vida. Ele não protege a vida, mas o risco da vida, né? Não é risco de morte, é risco de vida, né? O infanticídio é um crime contra a vida, está no artigo 123. Aqui no abandono de recém-nascido, a mãe, ela acabou de ganhar o menino, né? Não precisa ser naquele momento que acabou, não é igual aqui logo após o parto. Ela abandona o recém-nascido para ocultar desonra própria. Tá? Imagina só que a mulher foi estuprada, ou então a família dela, né? Ela está escondendo da família dela, ela vai ser envergonhada por aquilo, e ela vai lá e abandona o recém-nascido, abandona ele para esconder a sua vergonha, né? Para esconder a sua desonra.
E aí acaba que desse abandono resulta morte. Ela vai responder lá, e não por infanticídio, tá bom? Não por infanticídio. O infanticídio, a mãe mata o bebê, ela não abandona, ela mata ele no estado puerperal. Mas, professor, então, no caso do abandono, ele tem a omissão e no infanticídio a ação? Não é isso. Lógico que no crime de abandono, você vai estudar, se você estudar isso comigo, ele é um crime de perigo, tá? Tem que ficar demonstrado que o bebê ficou sob perigo de vida. Por exemplo, se a mulher abandona o bebê em frente à casa de alguém, uma família, isso não vai estar comprovado o crime, porque o bebê não sofreu nenhum perigo, tá? Tá bom? A mesma coisa de abandono de incapaz. Você pega lá a sua avó e abandona ela em frente a um asilo, isso aí vai se configurar o que não vai, porque tem que comprovar que aquele bem foi colocado em perigo. E aí, aqui no infanticídio, a mãe pode matar e responder tanto por ação como omissão. Ela está no estado puerperal e ela, por exemplo, não quer amamentar e nem dar leite, nem amamentar, cuidar, alimentar o bebê. E ele morre de fome. E aí ela vai responder por quê? Por infanticídio, no caso aqui na modalidade omissiva, não é? Ela deixou de fazer. Então, isso é coisas que você tem que saber diferenciar, anota direitinho aí, que a gente vai prosseguir agora para o último crime contra a vida, que é o aborto. O crime de aborto, ele possui, vai possuir aí 4 artigos para estar falando sobre ele, 124, 125, 126, 127 e 128, onde você tem o aborto provocado pela gestante, ou chamado de autoaborto, ou então, quando é praticado com seu consentimento, o aborto provocado por terceiro, a forma qualificada do aborto, a gente vai ver, e a não punição do aborto, tá? O aborto, ele também é um crime contra a vida e, diferente do homicídio, como eu falei, você lembra? O homicídio, o infanticídio, né, e o instigação ao suicídio protege a vida extrauterina, fora do útero. O aborto protege a vida intrauterina, ou seja, não teve o parto ainda, nem a dilatação do colo do útero, a mulher não tem contração, não estourou a bolsa, nada. Então, tudo que acontecer ali, ela vai estar praticando aborto. O primeiro crime que você tem é o artigo 124, que vai falar assim, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, detenção de 1 a 3 anos. Então, a mulher ficou grávida, ela vai lá e não quer aquele bebê e toma um chá abortivo. Ela quer tomar aquele chá, quer matar o bebê, ou vai numa clínica clandestina. Ela então vai responder, né, se ela praticar um aborto nela mesma, ela mesma vai responder, para o artigo 134, que é o autoaborto, ou provocar aborto em si mesma. E ela responde também se ela consentir, ou seja, se ela for numa clínica, imagina lá que ela foi numa clínica clandestina para praticar aborto. Ela foi lá, e aí ela consente, pede um médico, paga lá para fazer o aborto, ela está consentindo, pronto. E aí ela consentindo com a prática do aborto, ela não vai responder em concurso aqui no artigo 125. Aí que muita gente confunde, eu acho, se você estudou como concurso, pessoas, lembra da teoria pluralista, não é? Na teoria pluralista, eu tenho o mesmo resultado e conduta pelos agentes, só que eles respondem por crimes diversos. É esse caso. Então, no caso da mulher que vai lá e procura a clínica de aborto, o médico vai responder por aborto provocado por terceiro, com o artigo 125, no caso com consentimento da gestante, e a gestante ela não vai concorrer aqui, ela vai responder no 124, que é o quê? Praticar aborto em si mesma ou permitir ou consentir que pratiquem em você. Isso seria o crime de aborto, tá bom? Então, cuidado que no crime de aborto provocado por terceiro, o terceiro que pratica o aborto com consentimento da gestante é uma pena muito maior, reclusão de 3 a 10 anos, enquanto que o aborto é detenção, tá? Lembra disso aí, é detenção de 1 a 3 anos. Aí, existe ainda, dentro do aborto praticado por terceiro, você tem que lembrar que ele divide no 125 e no 126. Você tem o aborto
com o consentimento da gestante e sem o consentimento, ela não permitiu. O 126 que vem trazer, ele é reclusão de 1 a 4 anos. Gente, eu inverti os números aqui, tá bom? Inverti o número. O 125 que é sem o consentimento e o 126 que é com consentimento, né? Não, estou lendo de baixo. Então, olha só, no 125, a pena de 3 a 10 anos de reclusão, a mulher não consente com aquilo. Por exemplo, imagina só que o namorado ou o marido descobre que a mulher está grávida e não quer, e aí ele prepara um chá abortivo sem que a mulher saiba e dá a ela para ela tomar. Sem que ela saiba, ela vai ter um aborto. Ou então, o pai, pega a mulher, né, a menina ali, leva ela lá na clínica, né, amarra ela e manda o médico fazer aborto sem consentimento. Logo, vai responder neste caso, tá? Se a mulher consentir, ela responde no 124, tá bom? E aí você tem o aborto com o consentimento da gestante, que a reclusão é de 1 a 4 anos. E aí o parágrafo único fala o seguinte, ó, vai aplicar a pena do 125, no caso da reclusão de 3 a 10 anos, se, olha só, presta atenção, a gestante não é maior de 14 anos. Se ela for menor de 14, ela é vulnerável, logo ela não pode consentir para a prática desse ato. Ou então, se ela for alienada ou débil mental, a pessoa que tem deficiência mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, né? Imagina só, o namorado fala que bate nela, agride ela ou ameaça ela, que é uma fraude, né? Que é uma grave ameaça, ele ameaça ela lá, ou então faz uma fraude para enganar ela. E com isso ela consente, ela não está com a livre vontade para fazer aquilo, mas acaba consentindo para a prática do aborto. Logo, a pena que será aplicada é a do 125, reclusão de 3 a 10 anos, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Aí você tem agora a forma qualificada do aborto. A gente já está encerrando. O aborto, no artigo 127, vai falar assim, no caso dos dois artigos anteriores, 125 e 126, tá bom? No 124, não. No 125 e no 126, que é o aborto com e sem o consentimento da gestante, a pena será aumentada de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocar o aborto, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, beleza? Então, resultou lesão corporal grave, gravíssima, aumenta a pena de 1/3. Agora, e em virtude do aborto resultar a morte, a pena é duplicada, ou seja, a pena do 125 não é de 3 a 10 anos, agora ela passa a ser de 6 a 20. No 126 não é de 1 a 4, passa a ser de 2 a 8. Então a pena é duplicada, beleza? Se vier morte. E por último, para a gente encerrar os crimes contra a vida e passar para as questões, você tem o artigo 128, onde fala que não vai punir o aborto em duas hipóteses. No caso do aborto necessário, e anota isso aí, ele também é chamado de aborto terapêutico, tá? Aborto necessário ou terapêutico, que é no caso em que não há outro meio de salvar a vida da gestante. Por exemplo, a mulher entrou em trabalho de parto e aí é um parto que está correndo risco, né, que chama parto de risco. A mulher, né, se o médico vai ter que escolher ali, né, ele vai falar normalmente para a pessoa que está acompanhando ela, olha, só tem como salvar um, ou a mulher ou o bebê. Normalmente, para o direito, o certo é salvar a mulher, tá? O certo é normal. O homem consegue pensar com isso com facilidade. É lógico que você vai salvar a mulher. Se você for perguntar para a gestante, vai querer que salve o bebê, é lógico, né? Ela é mãe, ela quer que salve o bebê. Mas é lógico que tem que salvar a mulher, porque ela pode fazer mais filho. Esse é o raciocínio, gente. É isso, não tem choro. Então, se não tem outro meio de salvar a vida dela, a não ser fazendo o aborto, ele pode ser feito e não terá punição. O médico não será punido. E também tem o aborto que resulta de estupro, né? O aborto aqui nesse caso,
ele vai ser chamado aborto no caso de gravidez decorrente de estupro ou aborto humanitário. Anota esses sinônimos, que é o que mais cai em prova, tá? Cai muito aborto terapêutico, aborto humanitário, para você não ficar perdido. O que acontece? A mulher, por exemplo, foi estuprada e ficou grávida do estuprador. O direito permite, então, que ela pode procurar um médico legalizado, é lógico. Se for num negócio clandestino ou uma pessoa que nem é médico, não, aí ela vai responder pelo crime, tá? Juntamente com aquela pessoa. Ela tem que procurar, né, os meios legais que existem para que ela possa realizar o seu aborto. O médico, então, vai pegar a autorização dela. Se ela for menor, pega do responsável e assim realiza o aborto. Ah, professor, mas e se a mulher, a menina aí for menor e ela não quer fazer o aborto e o pai quer? Aí, gente, entra em questões. Por quê? Como o aborto, como aqui no caso, ele é decorrente de estupro, não vai ter punição se fazer. Agora, se ela não quer fazer, vai entrar em um grande problema. Lógico que não vai cair isso na sua prova. Não vai cair isso na sua prova. Se ela não quer, o pai não pode forçar. Logo, vai estar sendo ilegal esse aborto, tá? Então, mesmo que ela seja menor, o que precisa ser focar na prova é o seguinte: se ela é menor de 18, o médico ele só pode ter o consentimento de alguém que é maior de idade, alguém que tem que assinar por ela, tá bom? Então, cuidado para você não errar. E aí tem uma coisa a mais para você, que você deve ter visto na época aí que deu esse problemão com o Zika vírus, chikungunya, que os bebês estavam nascendo, né, sem cérebro, né, no caso a acéfalo, né, que fala, a encefalia. E aí o STF entendeu que até os 3 meses de gestação poderia ser realizado o aborto e não seria punido. Por quê? No caso desses bebês, eles vão nascer e vai morrer, entendeu? Eles não vão ter sentimento, não vão ter nada, porque não tem cérebro. E aí vai morrer mesmo. Se viver poucos segundos, se não nascer morto, né? Normalmente morre antes de nascer, com 7 meses já de gravidez. E aí, não é uma hipótese prevista aqui, mas é uma hipótese, uma situação que o STF entendeu e é muito bem aplicado, os juízes entendem, e se cobrar para você na sua prova, você pode marcar tranquilo que não terá punição, beleza? Vamos então, gente, qualquer dúvida que ficar, não deixe de fazer aí, de dar uma revisão, material, reveja as aulas, tá? Comente, manda para mim sua dúvida também. E agora a gente vai entrar nas questões. As questões estão aí no seu material também e no slide. E era bom se você fizesse elas e conferisse comigo o gabarito, beleza? Vamos então para a primeira questão. Quanto aos crimes contra a vida, marca a alternativa correta. A. Suponha que A seja instigado a suicidar-se e decida pular da janela do prédio em que reside. Ao dar cabo ao plano suicida, ele não morre e apenas sofre lesão corporal de natureza leve. Pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa de instigação ao suicídio previsto no 122. É errado, né? Porque se resultar lesão leve, ele não é punido por tentativa, só se resultar grave ou gravíssima. B. Considera qualificado o crime de homicídio praticado contra menor de 14 ou maior de 60. Errado. Lembra, só terá aqui aumento de pena se no homicídio doloso ele for praticado contra menor de 14 ou maior de 60, tá? Aí sim, ou no caso do feminicídio que vai ter aumento de pena também, se for praticado contra mulher menor de 14 ou maior de 60. E tem a letra C. O Código Penal permite o aborto praticado pela própria gestante quando existir risco de morte e não houver outro meio de se salvar. Não, é errado. Não é o aborto praticado pela gestante, é aborto praticado pelo médico, tá? Olha aqui, vou até voltar para você, ó. Não se pune aborto praticado por médico. O médico tem que praticar, não a mulher, né? Então, cuidado. Vamos lá. D. O feminicídio é a espécie de homicídio qualificado e resta configurado quando a morte da mulher se dá em razão da condição do sexo feminino. Se o crime for presenciado por descendente da vítima, incidirá ainda a causa de aumento de pena. Certinho, ó, ok, beleza? Muito bom, é isso aí.
E o aborto provocado pela gestante, figura prevista no artigo 124, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos, admite coautoria. Não, ele não admite coautoria. Se uma pessoa praticar aborto, ele vai responder por aborto praticado por terceiro, tá? E a gestante responde por autoaborto. Lembra que eu falei isso aí? Então, cuidado. Gabarito A1, letra D. Vamos lá. O indivíduo que mata um integrante do sistema prisional, no exercício da função ou em decorrência dela, em razão dessa condição, comete o crime de A. Tortura? Não. B. Homicídio culposo. C. Homicídio qualificado. Correto. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. É o homicídio funcional. A D é feminicídio, está errado, e a E, homicídio simples. Então, tranquilo isso aí, é assim que vai cobrar para você. 3. Logo após saber que seu filho foi vítima de agressão, o Hernani saiu ao encalço do agressor, tendo disparado vários tiros em direção a este, que veio a falecer em virtude da conduta de Hernani. Nesse caso hipotético, letra A, configura em tese homicídio privilegiado, que é causa de excludente de licitude. É errado. Homicídio privilegiado não é excludente de licitude, ele é causa de diminuição de pena. B. Hernani responderá consoante a mais recente posição do STJ por crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Errado, né, gente? Olha só, isso é pegadinha, não é essa questão de entendimento do STJ. Você poderia já ter, mesmo que você tivesse em dúvida, você poderia ter olhado assim, não, isso aí seria um motivo fútil. Bateu no filho dele, ele matou o cara, isso é motivo fútil, é desproporcional. Ou seja, está errado, isso é para pegar mesmo. C. Ele responderá pelo crime de homicídio simples, é errado, né? Não é isso. E D, em tese, veja, igual eu te falei, essas questões de problemas, de exemplo, de definição, o que define então em prova? Como é que cai? Em tese, homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição da pena. Letra D. A E fala que é homicídio privilegiado, só que fala que é excludente da culpabilidade. É errado, tá? Vamos para a próxima questão, número 4. Assinale a alternativa que apresente a circunstância que não qualifica o crime de homicídio doloso, tá? Gente, não existe qualificadora de crime culposo, é só doloso, tá? O crime doloso, parágrafo 2º. Letra A. Quando o homicídio é praticado mediante promessa de recompensa. Sim, é um motivo torpe, então tá certo. B. Quando o homicídio é praticado mediante emprego de veneno, é um meio insidioso, tá certinho, é uma qualificadora. C. Quando o homicídio é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, errado, não é uma qualificadora. Pode funcionar como agravante, mas não é uma qualificadora. Muito cuidado para você não confundir. Ah, professor, mas lá no feminicídio tem aumento de pena, aumento. E mesmo assim, se for contra ascendente ou descendente. E letra D, quando o homicídio é praticado para assegurar a impunidade de outro crime. Certinho, a gente estudou isso. E a E, quando o homicídio é praticado mediante emprego de asfixia. É um meio cruel, tá? Certinho também. Vamos para 5. Em relação aos crimes contra a pessoa, previsto no título 1 da parte especial do Código Penal Brasileiro, marca a alternativa correta. Letra A. Não se pune um aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. No caso da gravidez resultado de estupro e o aborto é praticado por médico e precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, reduz a pena imposta. Não, também não é punido. Então está errado o final. B. Na lesão corporal seguida de morte, se o agente comete o crime impelido por motivo relevante social e valor moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a extinção da punibilidade. Não. Isso aí a gente vai estudar na lesão corporal, no artigo 129, o juiz pode substituir a pena. Não aqui, no caso, não vai extinguir a punibilidade não, tá? C. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Certinho. Artigo 121, parágrafo 5º. É o perdão judicial no homicídio culposo. Então, o gabarito seria a letra C. O que está errado na D? No crime de feminicídio, se ele é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda contra menor de 14, ou maior de 60, ou com deficiência, o criminoso responderá em concurso material com o crime de infanticídio. Poxa, nada a ver, né?
Nada a ver. Só porque ele matou lá a mulher durante a gestação? Não, tem nada a ver isso aí não. D, errado. Vamos lá para 6. Questão de certo e errado dessa vez, para pegar você aí, olha. Com relação aos delitos tipificados no Código Penal, julgue a seguinte hipótese. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento do delito de feminicídio, certo ou errado? Eu acho que foi até o exemplo que eu dei, né? Eu falei isso sobre aproximação, tá certo. Então é importante que você leia o artigo 22 para você ter em mente, porque só teremos os aumentos de pena se descumprir as medidas do inciso 1, 2 e 3, tá? Então cuidado com isso aí. Gabarito certo. Vamos para 7. Segundo o artigo 121, se o desmoronamento de uma edificação em obra motivar a morte de um funcionário e a circunstância for caracterizada como homicídio culposo, o engenheiro responsável estará sujeito à pena de... Gente, letra A, né, detenção de 1 a 3 anos, que é a hipótese do homicídio culposo. Se é homicídio culposo, vai responder por homicídio culposo. A pessoa, mas tem a hipótese de aumento de pena de 1/3. Gente, se vai ter aumento de pena de 1/3, é depois. O que está perguntando para você aqui é a pena do homicídio culposo, beleza? Vamos prosseguir então. 8. Uma mulher que, em razão de acordo verbal com os pais, cuida de uma criança, percebe que essa caiu por caso fortuito num poço profundo e, embora esteja viva, precisa ser retirada por adultos. Voluntariamente, a mulher omite dos grupos de busca que tem conhecimento de onde se encontra a criança, que é considerada desaparecida. Passadas algumas horas, a criança morre por falta de alimentação. Assinala alternativa que identifica o crime praticado por essa mulher. De cara, se você estudou comigo, você já sabe que é um crime omissivo. Ela tinha o dever jurídico, né, de estar protegendo o bebê, ela firmou um contrato como babá, né, e aí ela deixou o bebê cair lá, por um caso fortuito, caiu e omitiu onde está o bebê, a criança, mesmo ela sabendo. E aí é o que? Ela deixou omissivo. Aí eu lembro que a gente falou sobre isso no caso dos crimes omissivos próprios e impróprios. Então, aqui você só teria que lembrar qual é a situação, se seria omissivo próprio, está no artigo, no caso aí, no dever jurídico, para você saber quem, está no artigo 13, parágrafo 2º, tá? É só você ir lá. E aí, aqui no caso, lembra, sempre que eu tiver nessa questão de um dever, a pessoa tinha essa obrigação, é impróprio ou impuro. Então, letra B, homicídio doloso por omissão, impróprio. Cuidado que o próprio é quando não tem, no caso da omissão de socorro. Isso aí gera confusão na sua cabeça. Vamos para a próxima questão, então, 9. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos e métodos abortivos. Errado. Nesse caso, ele responde quando crime aí contra a paz pública, apologia ou incitação ao crime. B. Responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de contravenção penal. Errado. O artigo 121 fala se for para a vantagem de crime, tá? Então tem essa diferença, crime e contravenção não são a mesma coisa. E a C, o crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora, que indica os meios e modos de execução desse crime. Certinho, tá correto. Lembra que eu falei isso no começo? Admite-se interpretação analógica. A analogia não é possível, só se for em bona parte, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Admite-se sim interpretação analógica, porque o legislador, ele permitiu que isso acontecesse, permitiu, então, que pudesse fazer a interpretação, porque ele não poderia prever todas as hipóteses, tá bom? E a letra D, o agente que matar
a sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa, responderá por feminicídio. Não, no caso seria motivo fútil, né? Feminicídio tem que ser em razão do sexo feminino. Vamos passar então para a questão 10. Questão 10, sobre o crime de homicídio, marcar agora a incorreta. A. Se o agente age sobre o domínio de violenta emoção, logo a seguida injusta provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado, certinho, só que está pedindo a incorreta, a errada. B. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, sendo doloso, a pena é aumentada se o crime for praticado. Vocês lembram que eu falei? Se for contra menor ou maior de 60, o homicídio doloso vai aumentar a pena. Parágrafo 4º, correto? Então, você tem essa alternativa também certa, está pedindo errada. C. No homicídio culposo, a pena é aumentada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Certinho, também. Então, não é ela. D. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado. Opa, errado. Não, não, não. Olha só, o perdão judicial, parágrafo 5º, só é possível no caso de homicídio culposo. Privilegiado não, então não cai nessa pegadinha. Letra E tá certa, né? A pena de feminicídio é aumentada se o crime é praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima. Certinho. Então, pessoal, nós chegamos ao final das nossas questões e do nosso conteúdo, tá? Quero agradecer a você que ficou aí até o final e nós damos muita coisa, não é não? Muita coisa, crimes contra a vida, bastante coisa, um material top, completo. E eu peço a você, né, que acompanhe lá na rede social, no Instagram, né, só você procurar lá, professor Volney Suezo, você me encontra, qualquer dúvida pode tirar. E leia aí o material, faça mais questões, assista às aulas de novo, vou deixar os slides que você viu aí em PDF para você estar olhando. Não deixe de ler os artigos e vamos lá praticar, tá? Faça valer a pena o seu estudo, tá? Então, gente, qualquer coisa, você pode estar falando comigo, deixa aí, né? Faça avaliação das aulas, né? Bota lá as estrelinhas, comenta, isso é importante para a gente estar sabendo como que tá as nossas aulas, beleza? Então, é isso aí, não desista, continue estudando, que nada é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, beleza? Então, eu espero você até o próximo conteúdo. Nós vamos estar estudando separado essa parte dos crimes, cada capítulo. Por exemplo, você teve a aula aqui só dos crimes contra a vida, dentro dos crimes contra a pessoa. Você vai ter comigo ainda, olha só, se você for estudar lesão corporal, tá? Vamos estudar só lesão corporal, só periclitação contra a vida, só crimes contra a liberdade individual, crimes contra o patrimônio e assim vai. Então vai ser bem separado para ficar mais fácil você entender e não misturar, beleza? Então um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.